Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que a face do Criador do Universo possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título Com Sinceridade e Verdade. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, capítulo 24, nos versículos 14 e 15, onde aqui o grande líder do povo de Israel, ele faz um apelo eloquente para que o povo de Israel fizesse uma escolha de servir ao Senhor com uma fidelidade incondicional, mas que eles precisavam ter esse livre-arbítrio de escolher por meio da lealdade a Deus, que mantivessem assim essa identidade de um povo santo, um sacerdócio real, uma nação separada, que ela foi escolhida por Deus. E Josué pediu aos israelitas que eles fossem mais comprometidos com Deus e que eles aceitassem realmente esse convite, né? E quando ele ali em Josué 24, versículos 14 e 15, ele menciona que eles deveriam servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. E assim, Josué, ele relembra, né, do amor, da misericórdia de Deus e do poder que ele, Deus, havia dispensado, havia colocado em cima do povo de Israel, desde lá, muitos anos atrás, desde a saída lá do Egito, e que Deus fez assim essa nação uma nação separada, e que todos lembrassem da fidelidade de Deus. E Josué aqui ele exige uma posição radical do povo de Israel para que servissem único e exclusivamente ao Deus Yahvé com integridade e fidelidade. O apelo que Josué fala aqui, duplo, né, que eles deviam temer o Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade, era o ponto alto para que essa nação realmente fosse uma nação única e exclusiva de Deus. E temer o Senhor não significa viver em constante medo, né, ou insegurança. É bem ao contrário, né, refere-se a pessoa ter uma reverência, né, um temor, assim, um reconhecimento de que Deus ele é soberano. E temer a Deus é ter uma consciência constante da magnitude das exigências que Deus faz, né? Um reconhecimento de que Ele não é apenas nosso Pai Celestial, mas também o nosso Rei Divino. E quando José fala lá com integridade e com fidelidade, o primeiro nome do hebraico, tamim, ele é usado especialmente como adjetivo para descrever a perfeição do animal sacrificado quando eles levavam para o tabernáculo, né? E o segundo termo descreve o serviço de Israel, a fidelidade, ou seja, ser verdadeiro, ter a verdade nas mãos, que do hebreu quer dizer emet. O termo geralmente significa constância, estabilidade, né? E geralmente se refere a Deus através do seu caráter, né? Essencialmente caracterizado pela fidelidade de Deus, que se manifesta sempre em relação a Israel, onde ele cumpriu todas as promessas na risca com Israel.
E a nossa capacidade de agir por nós mesmos, né, e de escolher por nós mesmos, ela é chamada de livre-arbítrio. É uma parte importante que o Deus Pai, Ele dá a todas as pessoas para que elas possam decidir fazer as suas escolhas. Um dos propósitos dessa vida é mostrar que nós escolhemos a obedecer os mandamentos e estatutos de Deus porque realmente é melhor, porque é a melhor opção para todos nós. E assim seremos julgados de acordo com as nossas escolhas. Josué, no seu discurso, ele faz um apelo ao povo de Israel bastante claro. As pessoas precisavam decidir por meio da lealdade ao soberano e criador do universo, Deus. E assim eles manteriam a sua identidade especial e eles viveriam na terra prometida em paz, em tranquilidade, em descanso. Ou então eles voltariam a ser mais uma nação entre os povos pagãos. Ou seja, serem idólatras, sem identidade alguma, sem propósito algum e com missão claras. A escolha, ela era do povo de Israel. E Josué foi firme e exortou o seu povo a escolher. Hoje ou agora, ele disse. Né? Ou seja, as pessoas teriam de decidir naquele momento. Podemos fazer escolhas importantes uma vez. E depois nós devemos nos esforçar para permanecer comprometidos, né, com a escolha que nós fizemos, que está lá no Salmo 37,5. Israel tinha recebido o mandamento de servir somente a Deus verdadeiro e vivo, como está lá em Êxodo 20, versículos 2 até 5. Josué, no seu discurso, ele deu exemplos de outros deuses aos quais o seu povo não deveriam adorar. E os outros deuses em nossa vida hoje, elas estão realmente bem aos nossos olhos, através de doutrinas falsas, através de doutrinas que não têm a verdade nas mãos, que não obedecem aos estatutos e mandamentos de Deus e não obedecem ao quarto mandamento. E às vezes as pessoas, né, fazem os deuses delas, às vezes bens, né, posses, às vezes futebol, às vezes eles colocam até a família dela em primeiro lugar. E Josué, no capítulo 24, versículo 14, ele nos diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Quando nesse texto ele fala em temer, não significa de forma alguma viver em constante medo de Deus, porque Deus é amor. O que nós devemos ter é reverência, respeitar esse grandioso Deus pela sua magnitude e pelo seu poder, e de estar a mente sempre firme ao lado do Senhor. Temer a Deus é ter um profundo respeito e reverência, submeter-se a esse grandioso Deus, que resulta no reconhecimento da soberania do Senhor, da sua insondável grandeza, saber que Deus ele é sagrado, ele é santo, saber que Deus ele é infinito, crer no seu poder é a primeira coisa que nós devemos fazer. E o primeiro passo é saber reconhecer a nossa total dependência desse grandioso Deus. Crer na sua palavra, que está toda à nossa disposição. Saber que nós somos pequenos diante desse grandioso Deus. Temer a Deus é ter uma consciência plena, constante, diante de sua magnitude e de seus propósitos. Um reconhecimento de que Ele não é apenas nosso Pai Celestial, mas também o nosso Rei Divino. E assim, essa obediência nos levará a uma vida realmente consagrada, uma vida de obediência ao Senhor, como fala lá em Levítico 19:14 e Deuteronômio 17:19.
Quando Josué fala de integridade, está lá em Josué 24:14, está relacionado a algo assim que é completo, ou seja, com uma sinceridade de coração e uma verdade de que nós estamos assumindo. E assim é que nós devemos servir a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, em todas as áreas, sem reservas. E exige de nós, se nós queremos realmente servir ao Senhor, exige de nós todas as nossas habilidades, nossos dons, talentos, o nosso tempo, nossos recursos, e aplicar realmente na mensagem que Deus realmente nos dá para nós, para que nós possamos realmente aproveitar melhor o tempo, para que nós possamos ler essas escrituras, buscar conhecimento e buscar sabedoria através dela. Não dá para servir a Deus somente em uma determinada área e deixar de lado outras para o nosso próprio interesse. E quando Josué fala de fidelidade, ele está falando da maneira como nós devemos servir e precisa buscar os padrões que estão dentro da palavra de Deus, a Bíblia. Deus estabeleceu o modo como nós devemos servir e temos que obedecer o que diz realmente a Bíblia. Uma pessoa que é fiel, ela é confiável, é reta, é fidedigna. E Josué estava basicamente pedindo isso para Israel, que manifestasse a mesma lealdade a Deus que ele havia demonstrado para com o seu povo em toda a história do povo de Israel, desde a saída do Egito. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos que realmente, através da palavra de Deus, buscar essa sabedoria e conhecer que Deus ele é soberano. Ele está dando realmente a nossa melhor opção para nós, embora ele dá o livre-arbítrio, mas ele dá essa opção de que nós devemos amá-lo, respeitá-lo, que nós receberemos as grandiosas bênçãos. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.